Bom dia, gente, bom dia para todos, sou o William Mercante, mais um abraço para vocês do canal do YouTube, certo? Estou aqui na cidade de Caetés, vim ajeitar uma Mercedinha 710, tirar uma entrada de ar, então gravando aqui, mostrando aqui para vocês a feira da cidade do Caetés, né? Estamos aqui na Feira Livre, o pessoal já está terminando a feira já está indo embora, também vou aproveitar e comprar um galeto ali também para fazer um churrasco em casa, né, também. E desde já falando com vocês aí do canal do YouTube do William Mercante, aqui é a cidade de Caetés, estou aqui em Caetés, deixando um abraço para todos os internautas aí que usaram do canal do William Mercante, Serra do Vento, né, e passando aqui para deixar um abraço para todos vocês aí, do governador Valadares, presidente Prudente, Natal, o pessoal do Natal, né, aí o pessoal, gente boa aí do Natal também. A dona Sueli, um abraço, né, para a dona Sueli, mulher do carreteiro, meu amigo. Aqui é a feira do Caetés, a gente mostrando, divulgando o trabalho do pessoal também. Deixando um abraço para Cício aí, né, de Ribeira também, o Cício, né, do seu Antônio dos Covos aí, o pessoal dos Covos. Né, deixando um abraço para Ivaldo também, já de julho. Né, então estamos aqui na feira de Caetés, deixando um abraço para meu amigo Branquinho, também o pessoal de Capoeira, né, o pessoal de Nexum aí, Saco da Cobra, né? Saco da Cobra, peço um abraço aí para o Marco de Nestor. Marco de Nestor, estamos aqui em Caetés na feira, mostrando aqui o trabalho da feira, como é importante, né, gente? Desde já a gente filma aqui, mostrar no canal do YouTube, né? O título é Jailton Alves, Serra do Vento, né? E aquele que quiser entrar no Instagram é 55 Jailton Alves Cordeiro, mas vamos visualizar, vamos fazer valer e apresentar a feira para o pessoal, né? Para poder o pessoal de São Paulo aí, Rio de Janeiro, governador Valadares, presidente Prudente, enxergar a feira de Caetés, né, meu irmão? Então falando com vocês aqui, estou aqui na cidade de Caetés, é o William Mercante, filmando aqui o pessoal e botando no canal do YouTube. Né, aqui muitas pessoas aqui do colegial, as meninas já saíram do colégio também, né? Então a feira aqui é bastante movimentada, o açougue aí, ó, o açougue aqui de Caetés. Aqui estamos aqui em Caetés, meu pessoal, um abraço para Palmeira dos Índios, Maceió, pessoal de Saloá, Paramatama, né? Aí Venturosa também. Aqui o pessoal, aqui meus amigos de Capoeira, Carrapateira, Pedra Furada e outros demais. Lembrando a vocês que o William Mercante também joga o canal do YouTube, a feira que é para o pessoal ver a cidade do Caetés, né? Então estamos aqui no Caetés, né, filmando aqui, mostrando a feira, o pessoal aí animado, Caba Verdureira aí também, já terminando. Mas lembrando para vocês, sou o William Mercante, do assistência, né, a todos os carreteiros que passam na Serra do Vento, tem o apoio da Polícia Federal, Inspetor Regional, do delegado da cidade de Salado, doutor Aldo Sungama, a civil e a militar, me dá esse suporte, né, meu irmão? Mais um abraço para todos vocês aí do William Mercante e a gente mostrando aqui a feira, o centro de Caetés, né, para todos visualizar aqui as bancas dos pastéis, o pessoal comendo seu pastel, fazendo suas atividades, né, o pessoal também já estão quase recolhendo as bancas, já está a hora de ir embora, né, gente? Quem comprou, comprou, e quem não comprou, não compra mais. É isso aí, gente. As moças estão dando risada. Com certeza ela quer sair mais bonita ainda no canal do YouTube do Índio. Isso é com certeza, né? Vamos filmar aqui direitinho e mostrar o trabalho aqui do Índio, né? Você viu aí, o pessoal fica espantado. Por quê? Eles não tem coragem de filmar a feira de Caetés e mostrar para o pessoal que não conhece a feira de Caetés como é que é boa. É bastante habitado o Caetés aqui, né? Quem não conhece, é isso aí, mano. As bananas aí, o pessoal fazer uma vitamina, né? E o bolo aí é doce, é desaparato. Tudo desaparato aqui tem arreio, né? Tem tudo aqui nessa feira, ferragem, manga, e é de certo, tambores, baldo para tirar leite, arreio, né? Para botar em cavalo, botar em gente também. Caba brabo também, o caba bota nos arreios, chega lá de espora, e uma chibata 4 pernas boa descendo no lombo dele também, né? Faz parte também, quando a polícia pega, não alisa não, humilhante, né? Então tendo o apoio da Polícia Federal e outros demais aqui, né, da cidade do Caetés, estou filmando aqui e jogando no canal do YouTube. Mais um abraço para todos vocês aí também, pessoal de São Paulo, né, Luzia aí, pessoal dos Pacheco também, né, que faz aqui essa caminhada toda na Ribeira, pessoal do YouTube aí, usuários do canal do William Mercante, Serra do Vento, né? Mas lembrando para vocês que a gente faz esse grande trabalho, né, gente, para quem não conhece de Caetés. Então estou aqui na cidade do Caetés, estou no centro de Caetés, né, gente? Aqui é o Caetés, as lojas aqui do Caetés, o centro mesmo, estava na feira. Eu vou mostrar aqui como é que é, meu pessoal. Lembrando para vocês que aqui eu estou no Caetés, deixando um abraço para todos os internautas que visualizam o canal do William Mercante, Serra do Vento, né? E a gente faz esse trabalho aí, as meninas aí, ó, de passar aí no canal do YouTube, viu? Pode assistir. O título é Jailton Alves, Serra do Vento, que sou eu. Trabalho com a Polícia Federal e outros demais, né? Então deixando um abraço para vocês aqui, filmando aqui o pessoal, para poder aparecer no canal do YouTube, né? As meninas aí, ó, do colégio se escondendo, porque elas são bonitas, aí não querem aparecer, né, no canal, aí os caras aí teimosos, danados, saindo, né, aqui o Índio filmando aqui, o Caetés todinho, né, gente? Então vamos subir para cá para nós divulgar mais um trabalho mais melhor ainda, né, meu irmão? Isso é um trabalho importante demais,
Opa, tudo bem, cidadão? O patrão já entrando aqui. Aqui, lembrando para vocês que aqui é o bote, né, do Caetés também, né, o pessoal também aqui tudo bastante, né, saindo aqui do canal. E aí, tudo bom, meu irmão? Beleza? Aqui todinho fazendo esses aparatos, já viram, né, o pessoal. Então deixando um abraço para todos vocês que estão do canal do Índio Mecânico, Serra do Vento, Tito Egelto Alves, né, e estamos juntos e misturados. Mas lembrando a vocês que querem visualizar o canal do Índio Mecânico, o Instagram é 55 Egelto Alves Cordeiro no Instagram. No YouTube é Egelto Alves, né, gente? Então vamos filmar aqui essa outra parte, esse outro lado bom de Caetés. Lembrando a vocês que aqui é a cidade do Caetés, meu irmão. Quem não conhece o Caetés, né, dessa forma, uma cidade rica, pessoal educado, chamativo, carente. O Moto tá aí também fazendo o trabalho dele, né? Aqui o pessoal, todos eles interagindo já nessas horas, lojas também já estão em ponto de fechar aqui. Se não for mais de meio-dia, mais é perto, né? Mas meio-dia, deixando um abraço para todos vocês, os do canal do Índio Mecânico, Serra do Vento, o título é Egelto Alves, né? Então vamos pedir a Jesus que tudo dê certo aí, muita menina bonita aqui, muita pessoa trabalhadeira na cidade do Caetés. E lembrando para vocês, aquela pessoa que quiser visualizar ele mesmo no canal do YouTube, mais tarde já está aí. Já está filmado, já está agendado na Record, mas na Record e SBT. Quem gosta de aparecer é com o Índio mesmo, né, gente? Lembrando para vocês que o Índio está sempre fazendo esse trabalho muito importante, a motoqueira aí, o pessoal passando aqui na cidade do Caetés, né? Então estamos filmando aqui o centro do Caetés. Eu sou o Índio Mecânico mais uma vez, né, filmando aqui o Caetés, para quem não conhece Caetés, né, cidade do Lula presidente. Lula, meu amigo, um abraço do Índio Mecânico, tomo de conta da Serra do Vento, são 10 km de serra a mercê dos imeliantes, né, e a gente mostra esse trabalho aqui para toda a galera aqui de Caetés também ver como é que é aqui o pessoal, o centro de Caetés, né, gente? Então eu vou terminar aqui esse vídeo deixando um abraço para todos os internautas. E aquele que visualiza o canal do Índio Mecânico só tem de agradecer. Um abraço para a Palmeira dos Índios, da Arapiraca, Quebrangulo. O Manivaldo esteve lá também na minha cidade ontem, em Quebrangulo, né? E foi uma festa grande com o Manivaldo, né? E o menino, aquele lá, o Rodrigo Faro, que estava apresentando lá nossa cidade, né, gente? Que é dessa forma, né? O Rodrigo Faro estava apresentando Quebrangulo, perto da Palmeira dos Índios, que é vizinho, o município. Né? Um abraço, Manivaldo, meu amigo, que teve ontem à noite lá em Quebrangulo, né? Tava um aparato só em Quebrangulo, Alagoas. Um abraço para todas as pessoas de Alagoas, Viçosa, Quebrangulo, Anel, Paulo Jacinto, né? Engaci. Um abraço, meu pessoal. Aqui é a feira do Bardo, feira de tudo aqui, ó. O pessoal já estão indo embora. Mas vou deixar um abraço e terminar aqui esse vídeo para vocês que visualizam o canal do Índio Mecânico, cheio no coração dos carreteiros, pessoal de Malhada de Pedra, Caetés, o pessoal da Ribeira aí também, o pessoal de Recife. Né, o pessoal aí, a Dani Churro, em Águas Belas, que a Dani Churro faz um grande trabalho aí importante também. E um abraço para vocês e fica com Deus e a Total hashtag, né, meu irmão? Então um abraço aqui.